facilitar a nossa comunicação e, acima de tudo, nós interagirmos, né? Nos vermos um pouco mais enquanto não volta à presencialidade, mas estarmos próximos de vocês. A PGDP assume esse compromisso de estar próximo dos servidores, acolhendo todos os seus contextos, ouvindo as situações de trabalho, mas, acima de tudo, informando e comunicando, dando a informação de qualidade para que a gente possa manter o nosso processo de comunicação efetivo, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco nessa manhã, agradecer a parceria dos setores que estão envolvidos conosco, que foi diretamente a Ascom e a toda a equipe da PGDP que se envolveram nesse processo, em especial as participantes, né, expositoras do tema hoje, Marília e Ana, e a nossa querida Denise, né, nossa suporte total de planejamento, de execução, que está conosco diariamente. Agradecer à gestão por todo o apoio nesse sentido, e não vou poder nominar algumas pessoas que estão chegando, mas a gente agradece a presença de todos, tá bom? Quero agradecer também a presença das intérpretes de Libra, que estarão conosco, sempre auxiliando os nossos encontros. Muito obrigada, viu? Bem, gente, a nossa manhã vai ser uma manhã de bate-papo mesmo, vai ser uma manhã também rápida, porque a gente não tem a intenção de estar naquelas discussões excessivas. Nós temos na nossa programação alguns informes da Pró-Reitoria, que achamos importante socializar. Logo após, nós vamos ter a exposição do tema de hoje, em pauta, que é as férias, e depois nós vamos abrir um momento para interação. A interação pelo chat, ele já pode acontecer durante a exposição. Eu vou estar, junto com Denise, acolhendo os questionamentos de vocês, as falas, as observações, mas quem quiser fazer a interação, falando mesmo com momentos de fala, pode fazer inscrição no chat, que a gente acompanha, e nós vamos abrir para as falas logo após a exposição das meninas, tá certo? Quero agradecer, se nós tivermos muitas inscrições, nós vamos limitar o tempo de 1 a 2 minutos no máximo, para que nós possamos otimizar a participação para todos, tá bom? Muita gente chegando, já estamos com 70 pessoas, e a gente agradece. Vamos lá, o que é que a gente tem de informação da PGDP para passar para vocês? Primeiro, contextualizar o momento da PGDP. Eu acho importante sempre a gente trazer o contexto da Pró-Reitoria para que a gente possa avaliar, né, o fluxo dos processos, o andamento das ações. Nós falamos isso lá no Dia do Servidor, mas algumas pessoas não puderam estar presentes, nós vamos reforçar aqui. A PGDP é uma Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, nova na universidade, que ainda está em seu processo de consolidação da proposta inicial. Nós ainda precisamos implementar a política de desenvolvimento na universidade, mas estamos em processo, caminhando, estruturando e contando com o acolhimento e a parceria de todos os servidores, porque a Pró-Reitoria que cuida da vida, né, e da vida do bem mais precioso que a universidade tem, que são as pessoas. Então, é gente cuidando de gente. Então, a gente estamos nesse processo de consolidação da nossa proposta, enfrentamos, como todos nós, todos os demais setores, um momento difícil com a pandemia, tivemos uma transição recentemente, e a nossa natureza de trabalho é um trabalho que requer de nós, nessa pandemia, uma presencialidade também. Nós temos uma equipe que precisa, além de conciliar as atividades remotas com filhos, com escola, com trabalhos de casa, a gente também precisa ir ao UFES, porque instrumentos do nosso trabalho estão em processos físicos, em prontuários, e nós precisamos nos deslocar sem ainda um acesso de transporte, né, pegando carona, tendo a parceria do setor de transporte, né, se articulando como a gente pode, indo de transporte próprio. A gente tem dado carona um ao outro para chegar e vivenciar esse trabalho que não pode parar. Nós temos, a natureza do nosso trabalho também é um trabalho de demanda crescente.
os processos eles não ficam parados para que a gente se reestruture. A gente precisa, sim, continuar trabalhando. A demanda ela cresce, ela é uma demanda que ela é delicada, que ela requer cuidado, porque qualquer deslize em uma instrução de processo, em uma informação equivocada, impacta de uma forma muito significativa na vida do servidor. Se a gente acerta, a gente impacta positivamente. Se a gente erra, os danos são muito grandes. Então, é uma demanda delicada. É uma demanda que requer treinamento e capacitação da equipe constantemente, porque as legislações mudam, as normas estão aí sendo atualizadas, os contextos mudam e a gente precisa estar atualizados. O treinamento, as capacitações também nesse processo de pandemia ficaram mais escassos, embora existam, mas mais delicados da gente poder utilizar. E precisamos, acima de tudo, estar socializando os nossos entendimentos a todo momento. Existem situações especiais que precisam ser tratadas de maneira coletivamente. Então, um subgerente está com um processo de aposentadoria e é uma situação especial, ele precisa dialogar com alguém, ele marca a reunião, a gente senta para discutir, porque nós também temos uma grande dificuldade, além da mudança da legislação, do contexto de pandemia, a ausência do nosso jurídico próprio dentro da universidade. Então, a gente tem sentido muito essa necessidade de nos ampararmos uns nos outros, de estudar os processos antigos, de como o doutor Helder se posicionaria dentro da legislação, porque a gente precisa se reportar à PGE. E a consulta que a gente faz à PGE não pode ser uma consulta que nós faríamos com o doutor Helder, né? Com mais facilidade, com mais proximidade, de uma maneira, às vezes, informal. Às vezes, uma consulta que nós fazemos na PGE pode ter desdobramentos outros, então a gente precisa também ter cautela em fazer esses posicionamentos, em fazer esses direcionamentos e consultas. E a gente observou que o fluxo ele cresceu muito e a gente precisa reorganizar essa estrutura. A gente precisa criar as condições de trabalho. Nós estamos ainda numa condição muito de trabalho, de consultas de processos físicos, a gente precisa digitalizar esses processos, a gente precisa ter os prontuários digitais, termos sistemas que otimizem a informação confiável para que a gente possa iniciar o processo de trabalho. Nós estamos hoje pensando de como, e articulando com setores, como criar essas condições de trabalho, para que a equipe da PGDP possa estar melhor amparada de condições de informação para poder realizar o seu trabalho de uma forma melhor. A gente tem tido um desgaste muito grande, porque nós temos sistemas do RH Bahia que ainda não está totalmente migrado 100% as informações para os demais sistemas. Para vocês terem uma ideia, nós precisamos consultar 3 sistemas diferentes para instruir um processo, fora as planilhas internas de controle, mas nós estamos cientes de que o processo precisa ter celeridade. E, por conta disso, nós iniciamos reorganizando esses fluxos, mostrando para a comunidade, vamos mostrar para a comunidade o passo a passo, o fazer de cada processo. Como é que se inicia a promoção docente, a promoção de servidor técnico, de servidor docente. Como se dá a progressão, o processo de licença, de afastamento, todos os direitos e benefícios, para que vocês entendam o processo e, acima de tudo, compreendam o estágio que nós estamos e contribuam conosco. Vamos abrir canais, eu vou falar daqui a pouquinho, para facilitar essa comunicação, porque a PGDP é nossa, a PGDP está para cuidar dos nossos interesses, então a gente precisa da parceria de vocês e do acolhimento da PGDP para que a gente possa avançar. Então é isso, nós estamos nesse grande desafio, gente, de no meio da pandemia e do trabalho remoto, estudando processos, consultando o PGE, se amparando mesmo, a palavra é se amparando uns nos outros, pedindo apoio a gabinete, às pró-reitorias, aos setores que a gente está próximo, porque a gente precisa consolidar a nossa PGDP. E nós vamos sim conseguir. Temos um trabalho paralelo de pensar essa reestruturação, mas também de dar contas aos processos. E quais as ações que a PGDP tem feito? A principal ação nossa é dialogar, é escutar, porque só a partir daí nós podemos criar articulações
e buscar as condições necessárias. Então, nós dialogamos e escutamos com toda a equipe da PGDP, todas as subgerências, fizemos um mapeamento de todas as dificuldades e estamos trabalhando e cobrando da gestão e dos setores que precisam nos ajudar essas condições e esse apoio. Estamos ouvindo os nossos servidores, nós ainda não temos uma estrutura de gerência de desenvolvimento dentro da PGDP, mas entendemos que não dá para ficar sem escutar os servidores. E nós estamos ouvindo primeiro os servidores que estão retornando de licença, que precisam serem realocados nos setores, para que a gente possa adaptar, né, a necessidade de um setor ao perfil desse servidor. É um trabalho inicial de um processo que precisa ser deslanchado. Nós fizemos algumas articulações importantes para criar essas condições de melhoria de trabalho, junto com a assessoria especial de informática, para a gente ver a forma que a gente tem de otimizar as nossas planilhas de controle, articular os nossos sistemas que usamos. Fizemos contatos para digitalizar, né, com a empresa gráfica da Bahia os nossos processos, nos articulamos com as demais universidades para entender o fazer e das outras universidades parceiras para podermos também adaptar às nossas realidades. Temos feito parcerias, estamos em processo de parceria com dois parceiros psicólogos, o professor Magno e a professora Louise, do curso de psicologia, para fazer um trabalho com a nossa equipe de gestão organizacional, de práticas de subsistemas de RH, palestras e utilizar a PGDP e depois a própria UFES como campo de estágio da psicologia organizacional. Estamos com comissões internas para poder fazer recadastramento interno do nosso servidor, né? Estamos atentos à questão das condições de trabalho, fizemos a disponibilização pela segunda vez dos chips e estamos caminhando. Vamos agora abrir, e hoje é o dia de lançamento dos nossos canais de comunicação. A PGDP também vai ter a sua página, o seu site, com todos os informativos bimestrais. Nós vamos ter o nosso canal no YouTube, o nosso evento mensal, esse evento de diálogo com servidores, para que a gente possa se ver, ouvir, discutir, e vamos estar também nas redes do Instagram e no Facebook. São oportunidades que a gente tem de levar a informação até vocês. E vamos pensar também num contato direto do Fale Conosco, a gente não está decidindo se vai ser no site ou se vamos abrir um canal específico para que a gente ouça as sugestões de vocês, para que vocês venham participar dessa construção conosco, tá certo? Nesse evento também, nós vamos dar como informe, nós optamos por não lançar a logomarca da PGDP nesse evento, porque nós queremos que você participe conosco da escolha dessa logomarca. Nós vamos fazer 3 propostas, né? Solicitamos a assessoria de comunicação, ela vai criar 3 logomarcas e nós vamos colocar em votação, o servidor da UFES vai escolher a logomarca da PGDP para que a gente sinta essa representatividade e esteja próximo de todos nesse processo, tá bom? Desde já agradeço a todos a presença, fico muito feliz por esse momento, estamos com 95 pessoas nesse momento e quero agora convidar as nossas participantes, expositoras do tema, Marília e Ana, eu gostaria que elas se apresentassem, dissessem a formação delas, a carteira que elas ocupam hoje na PGDP, e assumam, por favor, minhas queridas, esse diálogo que é de servidor para servidor. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação enorme estar participando desse momento, né? Eu sou Marília Rosa, sou lotada na PGDP há 8 anos. Sou formada em contabilidade pela Universidade Estadual de Feira de Santana, de onde eu carrego um orgulho e uma satisfação enorme de poder integrar o quadro de técnicos universitários. Sou mestre em contabilidade pela Universidade Federal da Bahia e hoje estou lotada na carteira de subgerência de admissão e acompanhamento de pessoas. Mais uma vez, eu reitero a satisfação de estar aqui participando do primeiro diálogo
com servidores para tratar de férias, né? Nosso tema é Férias em Pauta. E recebo aí a energia que todos estão emanando através do chat, através dos grupos de WhatsApp. É muito prazeroso participar desse momento de comunicação e de diálogo. E para tratar de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão leve, que é o tema de férias, né? O tema de férias, ele foi escolhido para ser tratado no nosso primeiro diálogo devido à importância, né, que ele tem para todos os servidores. É um tema que impacta a carreira de todos os servidores. E também é um tema que demanda bastante esclarecimento para a nossa pró-reitoria. É um tema que, por diversas vezes, nós somos abordados através do e-mail, através do telefone, né, de todos os nossos canais de comunicação, pelos servidores em busca de esclarecimentos. Então, por ser um tema tão abrangente, que impacta diretamente a carreira dos servidores, ele foi escolhido para ser o nosso primeiro tema a ser abordado. Além disso, tem a questão da oportunidade, uma vez que os meses de dezembro e janeiro são os meses escolhidos pela maioria dos servidores para o gozo de férias. Então, já que estamos bastante próximos desses meses, ele é oportunamente tratado nesse nosso primeiro, esse tema de férias é oportunamente tratado nesse nosso primeiro encontro. Além disso, férias, ele é um tema que é garantido, é um direito, na verdade, né, que é garantido por lei, né, mas que tem impactos diferentes para as nossas carreiras. Por exemplo, nós temos carreiras de servidores docentes e de servidores técnicos, cuja programação desse direito no nosso sistema se comporta de maneira diferenciada para cada classe de servidores. Então, faz-se demasiadamente importante que a gente aborde esse tema, né, com as especificidades para cada classe de servidores que nós temos na nossa universidade. Né? Para além da questão de diferença, né, de comportamentos durante a programação de férias por servidores docentes, por servidores técnicos, né, as férias, além de um direito, né, garantido por lei para descanso, envolve também a questão financeira para os servidores. Então, esse tema ele precisa ser abordado, né, cuidadosamente, precisa ser esclarecido, precisa ser dialogado com os nossos servidores, no sentido de dirimir essas dúvidas. Então, a gente se disponibiliza, né, através desse canal de comunicação que estamos estabelecendo e dos outros canais que nós dispomos também para estar dirimindo essas dúvidas. Vocês podem estar mandando e-mails, mensagens a partir do nosso chat ou se inscrevendo para falar das dúvidas, contribuir durante a explanação. Eu vou passar a palavra para a colega Iana, que vai estar fazendo a abordagem do tema durante o nosso encontro. Muito obrigada pela participação de todos. Bom dia a todos. Me chamo Iana. Atualmente estou lotada na subgerência de folha de pagamento. Eu quero reiterar a fala de Marília, dizer que é um prazer enorme ter todos vocês aqui conosco, né? Eu acho que hoje é a oportunidade que a gente vai ter de pessoalmente responder dúvidas que quase que eu recebo diariamente no e-mail da subgerência de pagamento. E Ana, quando é que eu tenho direito a férias? E Ana, como é que eu faço para programar férias no RH Bahia? Então, hoje é esse momento, né? É muito oportuno. A gente sabe que a legislação, às vezes, cria muita dúvida, gera muito desconforto e a gente quer justamente criar essa proximidade com vocês, desse diálogo, justamente para dirimir essas dúvidas. E eu espero que a gente consiga, né, ter um aproveitamento muito bom no dia de hoje. Então, assim, férias é um tema, como a Marília falou, apesar da extensa legislação, ele é um tema muito querido pelos servidores, né? Por ser um direito.
E eu costumo brincar que férias é um direito que nem por vontade própria o servidor ele pode se privar do gozo. A legislação ela é clara, né? O trabalhador ele precisa gozar de férias, e então é muito oportuno tratar desse momento. Além disso, a gente precisa falar, né, que janeiro é um mês, como Marília já falou, é um mês de férias dentro da comunidade acadêmica, e esse ano não vai ser diferente. A plenária do Conselho, ela deliberou por férias no mês de janeiro. As férias dos docentes, elas se iniciarão, né, no dia 4 de janeiro de 2021, com retorno às atividades no dia 3 de fevereiro de 2021. E seguindo a programação de férias dos docentes, servidores técnicos administrativos lotados em departamentos, colegiados, em atividades ligadas à área acadêmica, eles também programam férias dentro desse período. Então, é uma prática, como eu costumo dizer, historicamente, janeiro é um mês de férias para a comunidade universitária. Então, é muito importante, né, a gente tratar de dirimir essas dúvidas de vocês. Então, vamos começar a falar o que né? Os temas que a gente vai abordar hoje são esses. Deixa eu botar aqui. São esses, né? O direito a férias, os limites de faltas, afastamentos legais que não configuram efetivo exercício, do período de gozo, programação de férias no RH Bahia, parcelamento de férias, o fluxo de férias no RH Bahia, que é um sistema novo, então ainda gera muita dúvida e a gente vai explicar esse fluxo para vocês. Férias coletivas dos docentes, né, que diferentemente do servidor técnico administrativo e dos docentes com cargo comissionado, o docente ele tem programação feita administrativamente pela GRH, então a gente também vai explicar um pouquinho também desses processos para vocês. E aí a gente vai falar sobre o direito a férias, né? Que está disposto no artigo 93 do Estatuto do Servidor, a Lei 6677, a famosa 6677. Quando é que o servidor ele tem direito a férias? Quando ele completa 12 meses de efetivo exercício, ou seja, 12 meses trabalhados. Só que a gente precisa se atentar à proporção de faltas dentro daquele período aquisitivo. Porque só terá 30 dias corridos o servidor que não tiver tido mais de 5 faltas dentro daquele período. O servidor que tiver tido 24 dias corridos, ou tiver tido 6 a 14 faltas, ele já passa a ter o direito somente de 24 dias corridos de férias. 18 dias corridos, quando ele estiver de 15 a 23 faltas, 12 dias corridos, quando ele houver tido de 24 a 32 faltas. Então, o fato do servidor ele ter tido faltas dentro do período, existe essa penalidade prevista na legislação. Além da questão do gozo, né, esse impacto também é financeiro, porque só vai ser pago a remuneração proporcional a esses dias. Esse ponto aqui também é muito importante com relação à questão do limite de faltas. Porque, assim, a gente viu que quando o servidor tem de 24 a 32 faltas, ele tem 12 dias corridos. Mas se ele tiver mais de 32 faltas dentro do período aquisitivo, dentro daquele período dos 12 meses de trabalho, ele perde o direito a férias, né? Essas faltas computadas de forma interpolada, ele vem perder o direito a férias. Então, com 32 faltas, o servidor, ele perde o direito a férias. Um outro ponto muito importante nessa questão dos limites de faltas é a questão das faltas abonadas, que as que excederem 3 por mês, elas já contam para a contagem de interrupção do período de férias. Então, se o servidor tiver, a partir da quarta falta abonada, ele vai perder o direito essa primeira férias vai começar a contar como falta. E 12 por ano, né? O limite seria 12 por ano. Aí, o que é que eu queria falar para vocês com relação a isso? Vocês vão me perguntar, Ana, o que é falta abonada? É uma falta
que o servidor tem alguma justificativa plausível para apresentar a sua chefia imediata, e a chefia imediata faz um regime de compensação para compensar essas férias, ou essas faltas. Só que isso tem um limite, no caso, 3 por mês e 12 por ano, para que não seja computado no período de férias. Agora vamos falar sobre a questão da contagem do período aquisitivo. O período aquisitivo, ele começa a contar quando a gente assume nossas atividades no Estado. Assim que a gente assumir nossos encargos, né, como no cargo ou função que fomos nomeados, começa a contar o período aquisitivo, ou seja, da data de admissão é contado o período aquisitivo. Só que aqui eu chamo a atenção com relação aos afastamentos legais que não configuram tempo de efetivo exercício. A gente sabe que a legislação ela permite, né, que o servidor se afaste por alguns motivos. Porém, existem alguns tipos de afastamentos que eles não são configurados como tempo de efetivo exercício. E no momento que o servidor ele se afasta de férias, ou ele se afasta por afastamentos que não se configuram tempo de efetivo exercício, a contagem, o período aquisitivo é interrompido naquele período. E só vai voltar a contar quando o servidor retorna às atividades. Quando ele reassume suas atividades, ele vai ter o período aquisitivo volta a ser contado, né? Por isso que eu coloquei aqui no slide, ponto de atenção. Afastamentos legais que não configuram tempo de exercício. E o período aquisitivo de férias, né? Nesse caso, o período aquisitivo será contado da data do retorno do servidor à atividade, quando o servidor reassume a atividade. E isso é muito importante até para o planejamento dos servidores com relação aos afastamentos. Por isso que eu trouxe no próximo slide quais são esses afastamentos, né? Quais são esses afastamentos? No caso, a legislação fala, né, que os afastamentos que não se configuram efetivo exercício a licença por afastamento do cônjuge, quando o servidor ele é afastado para acompanhar cônjuge ou companheiro, é o que está disposto no artigo 102 do Estatuto do Servidor Público, o serviço militar obrigatório, que é concedido ao servidor convocado para serviço militar obrigatório, que está no artigo 103 do Estatuto, a licença por interesse particular, e essa eu vou falar um pouco mais, com mais detalhe, porque é um pouco mais relacionado à nossa realidade, a realidade da instituição. Eu acredito que alguns de vocês aqui já devem ter saído por interesse particular. A licença por interesse particular, ela é concedida ao servidor que precisa tratar de algo que é de seu interesse particular, né? Só que essa licença ela é concedida a interesse da administração pública. E durante o período que o servidor ele fica afastado para tratar de interesse particular, ele não recebe remuneração. Ele fica sem receber remuneração. E essa licença ela pode durar por 3 anos, prorrogável por mais 3 anos, né? No caso, o máximo de período, se ele prorrogar durante o período total, ele passa 6 anos afastado para interesse particular. Então, durante o período que ele está afastado para interesse particular, é interrompida a contagem de férias, né? Já que é um afastamento que não se configura efetivo exercício. Outro ponto também que é muito importante, outro afastamento que também é muito relacionado à nossa dinâmica na universidade, a licença com remuneração proporcional. Essa licença, ela é concedida ao servidor efetivo que por motivo de algum parente, né, parente próximo. A legislação, ela fala sobre cônjuge, companheiro, pais, padrasto, madrasta, filhos, enteados e de menor sobre guarda ou tutela, avós e irmãos menores ou incapazes. Só que o servidor ele precisa comprovar, né, o laudo médico do parente doente e esse laudo ele precisa ser homologado pela junta médica.
concedido o afastamento, o servidor ele vai receber remuneração proporcional aos meses que ele esteve afastado. E também a contagem de férias ela é interrompida. No slide, eu não coloquei, mas também um outro afastamento que ele vai se configurar como não, que se configura como não efetivo exercício, né? Interrompe a contagem do tempo de efetivo exercício, é a licença para mandato eletivo. Essa licença também, que está disposta no artigo da lei do Estatuto, ela também interrompe a contagem de férias, né? Que é a licença concedida ao servidor para ou se candidatar a se candidatar a um cargo político ou assumir um cargo político. Um outro ponto que eu gostaria de falar em relação a isso é que existem afastamentos que não se configuram, que não interrompem a contagem de férias. E um afastamento que é bastante comumente solicitado pelos servidores, tanto técnicos administrativos como docentes, é a licença para curso, né? A licença para curso dentro do país ou fora do país. E essa licença, ela não interrompe a contagem de férias. A contagem de férias, ela não é interrompida no momento do afastamento. Então, inclusive, durante o período que o servidor ele estiver afastado para curso, ele pode gozar de férias, né? Porque o entendimento é que o afastamento para curso é algo que o servidor está fazendo também por interesse da administração pública. Ele está se capacitando, ele está tentando se aperfeiçoar para assumir seus encargos, né, dentro da sua carreira. Então, não interrompe, inclusive, o servidor afastado para curso. Ele pode sair de férias, porque existem ausências, na verdade, todas as outras ausências, elas não podem ser concomitantes, né? Não pode ter o afastamento de férias e uma outra ausência. Mas, no caso da licença para curso, a gente tem essa observação. A licença para curso tanto dentro do país quanto fora do país. Agora vamos falar sobre a gente já entendeu, eu acho que já ficou claro, né, a questão do período aquisitivo. Como eu expliquei, são 12 meses de efetivo exercício, 12 meses trabalhados. O servidor precisa se atentar também à questão dos afastamentos legais, porque pode haver a mudança da contagem do período aquisitivo de férias. E agora a gente vai falar com relação ao período concessivo, né? Que é o período de gozo. Eu adquiri o direito, né? Adquiri o direito a férias. Há quanto tempo eu tenho para gozar desse direito? E a legislação fala que o gozo de férias ele precisa ser feito dentro dos 12 meses subsequentes àquele em que foi completado o período aquisitivo de referência. Ou seja, o servidor ele tem 12 meses, como a gente já entendeu, para adquirir o direito a férias. E ele vai ter mais 12 meses para poder fazer o gozo dessas férias, né? Então, o máximo de período que você pode ficar sem férias são 24 meses. São 24 meses. A administração pública, ela só pode ficar sem conceder férias para algum servidor, seja ele qual for, durante 24 meses. Então, isso é muito importante. Por isso que eu coloquei até um ponto de atenção. Esse é o ponto-chave da nossa... do nosso diálogo, né? Que os servidores, eles não devem acumular mais de 2 períodos aquisitivos de férias. Então, vocês precisam ficar atentos, né? Para não permitir o acúmulo desse período aquisitivo de férias. E o Sistema RH Bahia, ele avisa ao gestor, né? Eu achei muito importante colocar essa mensagem também, porque hoje o Sistema RH Bahia, ele é um sistema que ele funciona como um mecanismo de ajuda ao gestor na gerência dos servidores subordinados à sua unidade. Então, o que é que acontece? O RH Bahia, ele dispara uma mensagem para o servidor quando tem acúmulo ilegal de períodos aquisitivos de férias. E aí vocês me perguntam, o que é esse acúmulo ilegal de períodos aquisitivos de férias, Liana? E aí eu digo, quando o servidor está com 3 ou mais de 3 períodos aquisitivos de férias sem gozo.
E aí o sistema exibe essa mensagem, como está aqui no slide, né? Caro gestor, é necessário que seja feita a regularização da programação de férias dos servidores abaixo. Ele coloca a matrícula, ele informa o nome do servidor e o direito de férias. Essa mensagem ela é notificada através daquele sininho do RH Bahia. Eu acredito que temos gestores aqui, e aí aquele sininho fica tocando o tempo todo e sinalizando essas questões. Uma delas é essa questão do acúmulo ilegal de férias. Só que eu preciso também falar com vocês com relação a um problema que hoje a gente tem com a RH Bahia, que é com relação à migração de dados. Acontece de alguns servidores, a migração de dados, né, do antigo sistema de recursos humanos para para o RH Bahia, houve uma situação, em algumas matrículas, as informações elas não foram migradas de forma correta. Eu já recebi mensagem de gestores informando, e Ana, eu recebi aqui uma mensagem informando que meu servidor, o servidor lotado à minha unidade, ele está desde 1993 sem gozo de férias. E aí, quando eu vou fazer a conferência com o antigo sistema, isso não procede, né? O que foi que houve? Houve um erro na migração de dados. O sistema, ele migrou as informações sem deduzir os períodos aquisitivos já gozados. E aí, o que é que a gente faz? A gente repara esse erro na RH Bahia e a mensagem não é mais notificada para o gestor. Então, isso aqui, eu estou me dirigindo aos gestores. Quando receberem essa mensagem, né, da questão da acumulação de períodos aquisitivos de férias, o ideal é que vocês encaminhem um e-mail para subgerência de pagamentos, para que a gente faça essa verificação. Aí, sendo verificada que houve a acumulação ilegal, a gente vai precisar tratar para que seja sanada esse problema. Aí, o que é que acontece também? O RH Bahia, ele já não permite para o servidor que ele tem acúmulo ilegal, ele já não consegue mais programar o RH Bahia, ou programar férias pelo RH Bahia. O sistema, ele já trava e o servidor já não consegue mais fazer programação. Por isso que esse ponto, como eu falei, é tão importante. Agora vamos para um ponto muito legal, né, que é a programação de férias no RH Bahia. A programação de férias no RH Bahia, e aí eu trouxe um videozinho bem curto de como programar férias no RH Bahia. É um servidor diretamente ligado ao projeto RH Bahia da Prodeb, né? E ele ensina de uma forma bem prática como solicitar férias na RH Bahia em 120 segundos. É bem rapidinho o vídeo, e aí a gente volta ao diálogo depois de assistirmos esse vídeo. Só vou colocar aqui rapidinho para vocês. Tem que compartilhar. Peraí. A gente vai ter que interromper o compartilhamento. E daí a gente vai... Bom dia, né? Eu consegui aqui. Consegui? Olá, eu sou Roberto Ramos. Estou aqui para falar sobre programação de férias no portal de serviços. Vamos lá? É simples. Depois de entrar no portal, há dois caminhos. Usando o menu azul, você arrasta o cursor pelos campos Requerimento, Férias e Programação de Férias. Quer uma opção mais rápida? Use este ícone com o desenho de um calendário. Na página seguinte, clique no botão Solicitar. Vai surgir um formulário eletrônico. Aqui, você informa o número de dias e o período de férias que irá gozar. Se quiser, pode solicitar também o seu adiantamento do 13º. Após o envio do formulário, a solicitação é encaminhada para o seu chefe imediato. Quando ele aprovar o pedido, você receberá uma mensagem confirmando a programação. Caso precise reprogramar as férias, basta ir até a área de solicitações pendentes e clicar na opção Cancelar. Após a confirmação, você receberá uma mensagem.
A partir daí, já poderá fazer uma nova programação. Mas fique atento. Travou para mim sozinho ou foi para todo mundo, gente? Na verdade, não travou não, Aretusa. Eu interrompi o vídeo porque a outra parte eu vou explanar de uma forma mais... Ok. Viu? Vocês Então, fica atento, acompanharam viu, até a gente? programação dentro do sistema, não foi? Isso, ele mandou a gente o ficar slide. atento e nós estamos atentas. Atentos. Eu tô aqui na minha lista. Uhum. Estou revendo aqui, professor Dagoberto. Seja bem-vindo, professor. Bom estar conosco. Professor Ademarson também. Danilo. Muito bom ver vocês. O meu tá travado. Todo mundo já está visualizando, gente, as telas? Tá ok? Aqui tá tudo. Tá sim. Ok. Pronto, legal. Então, a programação de férias dentro do RH Bahia era justamente como, de uma forma simples, né? Como o Roberto colocou nesse vídeo aí. Agora vamos falar sobre alguns detalhes relacionados à questão do fluxo de férias dentro da RH Bahia e alguns outros pontos da legislação, né? Eu trouxe essa questão aqui, que eu também sinto que muitos servidores acabam tendo muita dúvida sobre esse ponto. É um tema que eu recebo muito questionamento dentro do e-mail da SPAG e eu sinto que o pessoal acaba tendo um pouco de dúvida com relação ao parcelamento de férias. A legislação, né, o Estatuto do Servidor Público, ele permite que as férias sejam parceladas em até 3 etapas. Ou seja, o servidor pode requerer o parcelamento das férias em 3 etapas, sendo que tem que ser conveniente e oportuno a administração pública autorizar ou não esse parcelamento. Então, como o próprio sistema naquela aba de programação de férias, como estava no vídeo, ele permite que o servidor ele goze de 30 dias corridos, caso ele tenha o direito, ele divida em 3 períodos, 10, 10, 10, ou ele divide em 20 e 10, 15 e 15, né? Ele tem essa oportunidade de fazer o parcelamento. Só que aí, vocês me perguntam, eu vou parcelar esse meu período, eu não vou querer, não. Eu vou receber meu dinheiro, o meu texto de férias parcelado. Eu não tenho interesse não, Iana, mas aí eu digo para vocês, não tem impacto financeiro. O pagamento dos acréscimos pecuniários relacionados a férias, eles são pagos dentro do primeiro gozo. No primeiro gozo, você recebe tanto o texto de férias, caso você tenha feito o requerimento pela antecipação do 13º, você vai receber também. Então, não tem impacto financeiro. O impacto financeiro é para o seu planejamento pessoal, que você vai poder parcelar suas férias em 2 vezes, 15 e 15, você vai poder parcelar em 3 períodos. Então, não existe um impacto, né, relacionado à questão financeira. Isso é muito importante porque gera dúvida. Só para explanar, porque eu também acho que esse assunto é muito importante e ficar bastante claro para vocês, por exemplo, eu programei férias 15 dias para janeiro e programei férias 15 dias para junho. Os pagamentos adicionais relacionados a férias, eles sempre são pagos do mês anterior ao gozo das férias. Então, no contra-cheque de janeiro,
ou no contra-cheque de dezembro, dezembro de 2020, eu vou receber o meu terço de férias. Claro que se houver alguma modificação na legislação, isso aí não vai ter validade. Porém, hoje, o que vale é o que está descrito na lei, no estatuto, e o estatuto diz justamente isso, né? Que no caso de parcelamento de férias, o servidor ele vai receber os abonos pecuniários relacionados a férias num primeiro gozo, né? Agora vamos para um outro ponto que eu também acho muito interessante. Essa questão aqui é para vocês gerenciarem suas programações de férias dentro da RH Bahia. O RH Bahia, ele tem a aba de programação de férias e nessa aba ela fica discriminada todas as suas solicitações e todos os gozos de férias desde quando houve a implantação do sistema, né? E aí nessa aba ela vai, quando você fizer o requerimento, como estava no vídeo, você fez o requerimento, já fica no histórico de programação de férias, já vai ficar disposto a sua solicitação, né? Então, o que é que acontece? Nessa abazinha, ela vai informar o período aquisitivo que você vai estar utilizando, a quantidade de dias, o início do seu gozo de férias, o fim do seu gozo de férias, se você fez a opção por adiantar o 13º ou não. E a situação das suas férias, que nesse caso aqui, desse print que a gente colocou nesse slide, ela está em aprovação. Só que quando as férias estão em aprovação, e agora a gente vai falar com relação ao fluxo de férias no RH Bahia. Quando essas férias estão em aprovação, elas precisam ser apreciadas pela chefia imediata do servidor. E aí, eu vou trazer aqui o fluxo de programação do RH Bahia no portal Gestor RH Bahia. Você fez sua solicitação, e aí, imediatamente, o sistema ele vai disparar uma mensagem para o seu gestor. Na aba do gestor, férias, né? E aí ele pode ou aprovar ou rejeitar a sua solicitação. Em ambos os casos, o que for decidido, né, se foi aprovado ou se foi rejeitado, é informado para o servidor, tanto no portal RH Bahia, quanto por mensagem através de e-mail. Então, o gestor ele vai fazer a aprovação ou rejeitar as férias. E aqui eu trouxe, né, a captura da tela do portal Gestor RH Bahia, que informa, né, esses ícones. E eu vou falar cada um desses ícones porque eu acho muito importante, até como forma de gerenciamento das unidades dos servidores que estão de férias, né? A questão da relação da programação de férias. Eu costumo dizer que essa aba do gestor, ele substituiu aquela planilha que geralmente é feita em cada departamento, né? Servidor tal vai estar de férias, essa planilhazinha, esse campo do RH Bahia, ele tem as seguintes informações. Ele lista, né, pendentes, ele lista as férias que estão pendentes de aprovação pelo gestor, ou seja, que o gestor ele vai precisar aprovar ou que ele vai precisar rejeitar. Em férias, né, exibe os servidores que se encontram em férias. E aí, nesse campo aqui, ele vai dar a lista de todos os servidores que estão em férias em cada período relacionados à unidade do gestor. Aprovadas, aí listam as solicitações de férias que já foram aprovadas pelo gestor, porém, o servidor ainda não fez o gozo de férias. O coisa está descarregando, Maria. E aí não fez o gozo de férias. Rejeitadas. Informa solicitações de férias não aprovadas pelo gestor. É o caso, né, de quando existe por algum motivo, o gestor ele não fez a programação dessas férias. Um outro ponto que é muito importante é essa questão de suspender as férias. Esse campo aqui, ele permite que o gestor ele suspenda férias já aprovadas ou em curso, caso seja necessário devido a algum motivo previsto em lei, né? Ou por solicitação do servidor, desde que não haja prejuízo ao limite de meses sem gozo de férias. Aí é possível suspender ou adiar férias já aprovadas. Só que estamos vivendo uma situação
específica, que é com relação à questão da pandemia de Covid-19, né? E estamos em trabalho remoto com uma realidade muito diferente. E aí o Estado, ele publicou no Diário Oficial de 15 de abril o decreto 19.638 de 2020, que não permite mais que os gestores façam esse tipo de suspensão de férias. A suspensão de férias hoje, ela precisa ser autorizada e apreciada pelo dirigente máximo do órgão que o servidor estiver lotado. No nosso caso, o dirigente máximo é o reitor. E aí, logo mais em outro slide, eu vou explicar esse fluxo com relação à interrupção de férias, como é que hoje está funcionando. Agora vamos para essa questão aqui de conclusão de férias no RH Bahia. A gente já viu que o servidor programa, o gestor aprova ou rejeita, mas se ele aprovar, né, vai seguir um outro ciclo, que é o ciclo de conclusão, né? É o ciclo de conclusão, que esse ciclo ele é feito pela SAEB. Esse ciclo de conclusão ele é executado pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia. Eu costumo dizer que o ciclo de aprovação de férias dentro da universidade ele só é concluído quando o gestor aprova. Após isso, é feito o processamento dessas programações de férias pela SAEB. Então, eu também acho muito interessante que o próprio servidor ele faça o acompanhamento desse ciclo no portal RH Bahia, para evitar qualquer tipo de conflito, né? No caso, ele programar e acabar não saindo de férias. O primeiro ciclo é em aprovação, depois aprovado, e depois a SAEB faz o processamento. O que é, Iana, a SAEB fazer o processamento? A SAEB grava no histórico do RH Bahia, do servidor, no histórico funcional do servidor, essa ausência de férias. E também efetua os lançamentos em contra-cheque dos abonos pecuniários relacionados a férias. Ou seja, o terço de férias, né, um terço de férias, e caso tenha sido requerido, caso seja requerido, o adiantamento do 13º. Quando a SAEB é efetiva, esse status que antes estava como aprovado, ele é alterado para completo. Aí você pode dizer, está completo, tudo ok, né? É certeza de que vai estar salvo os abonos pecuniários no contra-cheque. É certeza de que você vai poder se afastar, tudo ok. Sobre essa questão também, eu vou fazer uma ressalva com relação a esse ciclo de férias. A gente encaminha todo mês, através do e-mail institucional, esse ciclo de férias dentro do sistema. A gente informa, pessoal, é necessário que seja feita a aprovação de férias para o período tal até o dia tal. Por exemplo, para janeiro, o prazo para férias em janeiro de 2021, o prazo é até o dia 30 de novembro de 2020. Ou seja, o servidor ele precisa programar e o gestor ele precisa aprovar até o dia 30 de novembro de 2020. Porque depois disso, o sistema ele já não vai mais permitir que o servidor faça a programação para janeiro. Ele só vai apontar para o próximo período, que é fevereiro, né? Outro ponto muito importante com relação a esse ciclo de férias no RH Bahia é com relação à antecedência. Eu costumo dizer aos servidores que o ideal é que eles programem férias e o gestor aprove com antecedência mínima de 60 dias, e sendo que o sistema ele permite o servidor programar férias com antecedência máxima de 330 dias. Às vezes é um tempo muito longo, né? Visto que pode haver alguma alteração na sua dinâmica, tanto do seu trabalho quanto da sua dinâmica pessoal, então eu também não acho tão interessante. Porém, o ideal é que se você tem certeza de que você vai gostar, por exemplo, gozar férias em janeiro, o ideal é que você faça essa programação com uma antecedência, né, mínima de 60 dias. Agora vamos falar novamente sobre essa questão da interrupção de férias, que eu mostrei lá no slide do portal gestor, e que aí eu vou explicar um pouquinho do que está previsto na legislação e
que é um ponto também, ponto-chave aqui desse nosso diálogo. As férias, elas só podem ser interrompidas pelos motivos que estão expressos na lei, né? Tanto na 13471, de 30 de dezembro de 2015, que alterou a 6677, quanto na 6677. Ela só pode ser interrompida por calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral e ainda por motivo de necessidade imperiosa do serviço. Ou seja, a interrupção de férias ela não é motivada pelo interesse individual do servidor, e sim pelo interesse da administração pública. Sempre que houver interrupção de férias, essa interrupção de férias ela tem que estar amparada no interesse da administração pública. E, então, isso é um ponto-chave no sentido de dizer que antes era uma prática do Estado, os servidores eles programarem férias para poder receber somente o terço de férias e o adiantamento do 10º. E gozavam em um outro período. Essa é uma prática que o Estado vem banindo através de auditoria, e o sistema RH Bahia ele tem mecanismos de controles para barrar esse tipo de prática, né? E aí vocês me falam, Iana, qual é esse tipo de mecanismo de controle? Por exemplo, o servidor que é gestor dentro da RH Bahia, se ele sai de férias, ele está ausente de férias, e não existe a indicação do substituto, o sistema, as aprovações relacionadas àquela unidade, elas ficam como se fosse num limbo, né? E isso causa problema para o gestor. Então, o ideal é que a programação de férias ela seja feita para o gozo, né? Eu tenho certeza que eu vou sair tenho como sair de férias em janeiro, então você programa a férias para janeiro. Mas nunca nessa prática de programar para receber o financeiro e gozar em outro período, né? Já que a gente pode ter problemas, inclusive, relacionados à frequência por auditorias do Tribunal de Contas. E aí, hoje, com o decreto o decreto relacionado ao Covid-19, isso ficou mais como é que eu posso dizer? Isso ficou ainda mais rigoroso. Se tornou muito mais rigoroso, né? Porque o decreto 19.638 de 2020, publicado no Diário Oficial de 15 de abril, ele diz que a solicitação de interrupção de férias, ela precisa ser autorizada pelo reitor, pelo dirigente máximo do órgão do servidor. E aí, qual o procedimento? Né? Você me fala, não, Iana, mas eu tenho interesse, eu tenho motivos expressos, né, na necessidade imperiosa do serviço para interromper minhas férias. Como é que eu faço isso? Aí vocês precisam, a sua chefia imediata vai precisar elencar as justificativas, encaminhar através de comunicação para a GRH, no interesse do SEI, e a GRH submete essas solicitações ao reitor. Aí, se for autorizado pelo reitor, você vai ter como interromper suas férias. Caso não, não teriam condições, né? Agora, vamos para a melhor parte, né? Pelo menos para mim, que é com relação à remuneração no período de férias. Com relação aos abonos pecuniários relacionados a férias. A legislação fala que o servidor, num período de férias, ele vai receber sua remuneração normal, o salário que ele já recebe, acrescido de 1/3 dessa remuneração, a título do adicional de férias. E que o adicional de férias, ele precisa ser pago no mês imediatamente anterior ao início das férias. Né? Isso é um ponto muito importante, que o adicional de férias, ele deve ser pago no mês imediatamente anterior ao início das férias. Ou seja, programei férias para dezembro de 2020. Quando é que eu recebo o terço de férias? Você vai receber no contra-cheque de novembro. Programei férias para janeiro, você recebe no contra-cheque. Janeiro de 2021, você recebe o terço de férias em dezembro de 2020. Outro ponto é que o servidor, ele pode solicitar o adiantamento do 13º para o início das suas férias. Ou seja, no ensejo das suas férias, você também pode manifestar o interesse
né, através do requerimento no momento da programação de férias, de antecipar esse 10º, como foi mostrado no vídeo. O valor desse adiantamento corresponde a 50% da remuneração do servidor. E esse adiantamento do 13º, ele acaba tendo impacto na remuneração do servidor muito boa, porque não tem desconto nem de imposto de renda, nem de FUNPREV. O desconto desse adiantamento do 13º, ele só vem ser feito quando é feito o pagamento da segunda parcela. Aí sim que é feito os descontos legais, né? Tanto de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Então, geralmente, quando o servidor ele faz a solicitação pela antecipação do 13º, existe uma diferença muito boa na remuneração. E isso aqui é muito importante também, eu coloquei como ponto de atenção, porque ano passado a gente choveu dúvidas no e-mail da SPAG relacionadas a esse ponto aqui, que é com relação à mudança, né, que ocorreu na forma de tributação da remuneração do terço de férias. O que foi que aconteceu? A tributação passou a ser aplicada de forma conjunta com a remuneração oferida no mês. E até 2014, antes do RH Bahia, o pagamento do adicional das férias era realizado por meio de folha especial. E a tributação era aplicada de forma independente. Só que em ambos os casos, no entanto, o montante recolhido se mantém o mesmo, já que não houve, né, alterações nas regras para desconto de imposto de renda. Então, acaba que o servidor realmente ele vai ter um desconto de imposto de renda um pouco maior devido a essa modificação da forma de tributação, que antes era feito de forma segregada, né? O terço de férias e a remuneração do servidor, e hoje se somam essas bases, né? E aí acaba que o desconto de imposto de renda acaba sendo um pouco maior. E aí o que é que acontece? Que eu geralmente gosto de frisar esse ponto. Quando o servidor ele vai fazer a declaração de imposto de renda, caso o desconto ele tenha sido maior do que o devido, né? Maior do que o devido, o servidor ele é restituído com o imposto devido. Aqui um outro ponto muito importante para ressaltar é com relação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que sobre o terço de férias, sobre um terço de férias, não existe a incidência de contribuição previdenciária, né? Ou seja, sobre o terço de férias, não é descontado o FUNPREV, o BRAPREV, não é descontado o INSS para quem for contribuinte do INSS. Agora que a gente já explanou, né, os principais conteúdos relacionados à legislação de férias e a programação individual na RH Bahia, a gente vai falar sobre um ponto que é a questão da programação de férias coletivas dos docentes. Essa programação de férias coletivas dos docentes, a programação de férias dos docentes, diferentemente do servidor técnico administrativo, que ele não está vinculado ao CONCEP, né, ao calendário do CONCEP, a programação é efetuada administrativamente pela GRH, pela Gerência de Recursos Humanos. A gente faz a programação de todos os docentes que tem o direito ao gozo de férias. Aí vocês me perguntam, quem é que entra nessa medida de férias coletiva, Ana? Quem é que vai entrar? Eu sou docente, eu preciso saber quem é que entra. Aí eu vou explicar para vocês. Que são os docentes que estão ativos, lotados na UFES e que exercem exclusivamente atividades acadêmicas, inclusive aqueles que estão afastados para a realização de curso de pós-graduação e que eles só precisam ter a exigência, né, da legislação é que eles precisam ter completado o período aquisitivo dentro do mês de janeiro de 2021. Só que existem as exceções. Alguns docentes que não entram na medida de férias coletiva. E aí eu trouxe aqui quem são esses docentes que não entram na medida de férias coletiva. No caso, o docente em cargo de coordenação com anos,
né? Que seria o quê? Diretores de departamento, coordenadores de colegiado com nomeação de um cargo comissionado. Esses docentes, eles precisam programar suas férias diretamente pelo portal RH Bahia, porque não necessariamente eles vão gozar de férias dentro do período acadêmico. Não necessariamente o docente ele vai gozar de férias dentro do período acadêmico. Então, a gente permite a possibilidade de que ele faça a programação individual, né? Outro ponto é os docentes em cargo de coordenação sem ônus. Só que eu destaco que só são poucos, né? Que são os coordenadores de mestrado, os coordenadores de doutorado e os de colegiado de graduação, que, por exemplo, o colegiado de música, o colegiado de psicologia, o colegiado de química, agronomia, esses colegiados, esses coordenadores, eles programam também férias diretamente no portal RH Bahia. E aí, com posterior aprovação da chefia imediata, levando-se em conta que o período de férias não comprometa a realização de atividades acadêmicas e administrativas vinculadas ao cargo. Agora, o que eu gosto de frisar aqui, nada impede, né, que dentro da estrutura o docente ele venha se afastar dentro do mês de janeiro, que foi um mês estipulado dentro pelo calendário acadêmico. Isso aí fica a critério, né, a critério do docente. Outro ponto muito importante é com relação aos docentes que não completaram período aquisitivo. 12 meses, no caso, não completaram 12 meses de trabalho. E aí, muitas vezes, os docentes que são penalizados com esse caso são os docentes professores substitutos, né? É a categoria dos professores substitutos, devido à questão da modalidade de recontratação, que muitas vezes acaba penalizando. Na prática, ele até tem 12 meses de efetivo exercício. Mas como houve uma modificação no contrato, o docente ele acaba não completando o período aquisitivo naquela matrícula do novo contrato. E aí, nestes casos, o departamento, né, juntamente com o docente, ele precisará estabelecer um plano de trabalho específico para aquele período. Outro ponto de quem não entra na programação de férias coletiva é docentes que estejam cedidos para outros órgãos. A gente tem alguns docentes que estão cedidos para outros órgãos, né? Estão nomeados em cargos na Secretaria de Educação, na Secretaria Penitenciária, e assim, dentre outros. Nesses casos, eles precisam também programar férias pelo RH Bahia, e a aprovação precisa ser feita pela chefia imediata do órgão que o docente está lotado. Outro ponto, e que aí a gente lembra sobre aquela questão que eu frisei no início do slide, é com relação aos docentes que tenham retornado de afastamentos que não configurem efetivo exercício e ainda não tenham completado 12 meses trabalhados. Nesses casos também, devido a essa questão da legislação, o docente vai precisar estabelecer um plano de trabalho. Todo o restante dos docentes, eles entram na medida de férias coletiva, como a gente colocou. E aí, acho que semana retrasada, ou foi semana passada, a gente encaminhou a lista, né, para verificação de quem entrou na programação de férias. Recebemos algumas notificações relacionadas àquela lista, já fizemos a reparação, e em breve, muito provavelmente antes de fim da semana que vem, a gente vai estar encaminhando também essa lista com esses reparos. Eu agradeço a atenção de vocês, eu fico muito contente, de estar aqui hoje com vocês participando desse momento. Para a gente é uma satisfação enorme. Eu preparei esse conteúdo com muito carinho, com muito cuidado, né? Às vezes é muito difícil para a gente que está na parte operacional conseguir se desvincular do operacional e fazer um material para vocês. Então, isso foi feito com muito esforço, né? Acreditando que a gente pode construir uma difusão de conhecimento dentro da universidade, de que a gente pode... hoje, vocês tomarem
aprenderam alguma coisa aqui, né? Então, eu acredito que vocês podem compartilhar com seus colegas e agradeço. Agradeço muito, muito, muito.